Perseguição e acidente em Vitória. Criminosos passaram num carro roubado perto de uma viatura da polícia. Ao tentar escapar dos militares, acabaram batendo num poste. Flagrante de invasão numa clínica em Cariacica. O bandido ficou quase 1 hora no local e roubou aparelhos de TV. No mesmo dia, um criminoso escalou cerca de 8 metros para invadir um escritório no prédio vizinho. A apreensão de armas e drogas na capital. Tudo foi encontrado durante o reforço do policiamento em 6 bairros. A ação aconteceu depois da divulgação de imagens de traficantes ostentando armas no meio da rua. A adolescente morre após acidente envolvendo 2 motos na região serrana do estado. O menor conduzia um dos veículos. 3 quiosques da praia de Itaparica, em Vila Velha, deverão ser demolidos até dezembro. Um dos argumentos é de que os quiosques estariam inativos, mas dona Amelina afirma que deixou a estrutura fechada por alguns dias para cuidar do irmão e quando voltou, ficou surpresa com a notícia. E sistema de cobrança em apenas um dos sentidos será mantido na terceira ponte. A agência reguladora também falou sobre a construção de uma 5ª faixa para melhorar o fluxo. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandido invade clínica e rouba aparelhos de TV em Cariacica. O caso aconteceu na principal avenida de Campo Grande. No mesmo dia, um criminoso escalou 8 metros e invadiu um escritório que fica num prédio vizinho. Era quase 3 da manhã quando o bandido começou a agir. Ele consegue subir em uma altura de cerca de 3 metros, se apoiando em um corrimão. Com um alicate, ele arromba esta grade que dá acesso ao interior da clínica e consegue passar por este buraco. Já dentro do estabelecimento, o homem chega a utilizar a própria luz de emergência da clínica para iluminar o local. Com tranquilidade, o bandido retira 3 televisores das paredes, pega lençóis para enrolar os aparelhos e, depois de todo o trabalho, faz uma pausa para tomar um copo d'água. O criminoso arromba a porta da frente e sai depois de quase 50 minutos de ação. O caso aconteceu em uma clínica de ultrassonografia que fica próxima à Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Esta funcionária conta que levou um susto quando chegou para trabalhar e encontrou a porta arrombada. Isopor que já estava no chão, a cadeira de roda, né? Logo na entrada. Então, por aí já deu para ver que já se tratava de um assalto. Aí eu fui ver que já estava faltando mais uma televisão na sala 1, quer dizer, e outra televisão na sala 2. É um susto, né, que a gente leva logo cedo. O bandido deixou para trás um boné, martelo e um alicate pequeno. Ele também não conseguiu levar um dos televisores. Para quem trabalha na clínica, fica a sensação de insegurança. A gente sai de casa, mas não tem a certeza que volta. Tá? É uma sensação muito ruim. Eu senti hoje uma sensação muito ruim. E olha, não tá fácil para quem trabalha aqui em Campo Grande, não. No mesmo quarteirão da clínica funciona um escritório de contabilidade, que também foi arrombado na mesma madrugada. E coincidência ou não, o criminoso agiu de maneira bem parecida. Ele conseguiu escalar por uma altura de cerca de 8 metros e entrou no escritório por uma báscula bem pequena. Aparentemente no início foi um monitor, aí depois a gente olhou, não tinha, abrimos as gavetas, aí estava sem relógio, sem o HD, aí sumiu um iPad e afora a bagunça, né, que eles estavam caçando as coisas, aí arrombaram a gaveta, armários, tudo atrás das coisas. O rapaz já sente medo de vir trabalhar no escritório. Ele conta que durante o dia é comum ver assaltos na região e na madrugada o local fica deserto. De madrugada você passa aqui, não tem nada, nem gente na rua, você não vê nada. Polícia é difícil de você ver na rua e facilita, né, para eles poder roubar. De vez em quando passa gente gritando na rua que foi assaltada. Pelo jeito, nem grades e nem altura estão sendo impedimentos para os criminosos. E quem trabalha no bairro está sentindo falta de policiamento. A gente trabalha com medo, porque não sabe se a gente vai chegar aqui, se pode ter alguém aqui dentro esperando, ou se eles vão tentar entrar novamente para tentar levar outras coisas. A gente trabalha com medo. Campo Grande, quer dizer, no total Expedito Garcia,
é uma reclamação em cima da outra. Os comerciantes estão à mercê da bandidagem, tá? Essa que é a verdade. A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento no bairro e que tem se reunido com a comunidade. Também reforçou, sempre que houver suspeita ou crime em andamento, ligar 190. 9 pessoas são presas durante reforço do policiamento em 6 bairros de Vitória. Armas e drogas foram apreendidas. Itararé, São Benedito, Gurijica, Jaburu, Bela Vista e Bairro da Penha. O policiamento foi reforçado nessas regiões após denúncias de bailes clandestinos que ocorreram na comunidade de São Benedito, por exemplo, em que traficantes circularam livremente com armas nas mãos. Um reforço 24 horas foi implantado no entorno e em outras regiões elevadas da capital. O resultado foi a abordagem a 850 veículos, 31 carteiras de habilitação recolhidas, grande quantidade de drogas apreendidas, como crack e cocaína, além de muitas armas falsas que estavam com criminosos. A operação foi realizada entre quinta-feira e domingo. Mais de 100 veículos foram removidos e 9 pessoas foram detidas. Nós prendemos pessoas com extensa ficha criminal e também menores de idade. Isso é um fato que deve chamar a atenção da sociedade. Há a necessidade de ações para evitar que os jovens e os adolescentes queiram entrar no mundo de crime, para que não seja mão de obra farta para a criminalidade. A polícia trabalhou também atendendo a denúncias anônimas. Em Bela Vista, uma festa ilegal foi impedida de acontecer graças ao aviso da população. A gente age nessa circunstância de 2 formas, né? Tenta antecipar através de inteligência se vai acontecer. Às vezes eles conseguem burlar e marcar sem que nós detectemos, então aí é necessário que a comunidade se manifeste. Ela informou, né? Chegou para a gente que estava acontecendo e as condições de segurança eram propícias para fazer a abordagem naquele momento. Foi o que aconteceu lá em Bela Vista. Com a chegada dos militares, evidentemente, né, as pessoas se evadem, mas acabaram deixando lá para trás, né, vários simulacros que nós acabamos apreendendo e nos chamou bastante atenção, né? A Polícia Militar apresentou o balanço do trabalho feito nos bairros. Eles causam, né, intimidação do grupo rival, empoderam aqueles criminosos, né, mas nós conseguimos, neste caso lá, frustrar este baile. É importante que as comunidades façam a sua denúncia, falem dos locais onde estão escondidas drogas, onde estão escondidas armas. Pode ser anônimo por meio do 181, Disque Denúncia, o sigilo é garantido e isso dinamiza o nosso trabalho de inteligência e as ações da Polícia Militar. Homem é baleado ao tentar fugir da PM em Vitória. Ele passou um carro roubado perto dos policiais. Ao tentar escapar, o carro bateu num poste. A frente do veículo ficou destruída. O impacto foi tão forte que o cabelo de uma mulher ficou enroscado no para-brisas quebrado. O veículo foi roubado e, ao passar pelas 5 pontes em Vitória, foi identificado e a Polícia Militar deu início a uma perseguição. Foi solicitado que o carro parasse, mas a ordem foi desrespeitada. Logo em seguida, a Paraty saiu da avenida e atingiu este poste que fica na região da Vila Rubim. 3 pessoas estavam no carro, uma mulher e 2 homens. Depois que os suspeitos perderam o controle da direção e bateram no poste, eles fugiram a pé e buscaram refúgio, buscaram um esconderijo debaixo da ponte seca. Mas eles foram encontrados pelos policiais militares e foram presos. De acordo com a Polícia Militar, eles tentaram se esconder num abrigo usado por moradores em situação de rua. Durante a confusão, um dos suspeitos foi baleado no braço. Ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas, também em Vitória. Dentro da Paraty, foi encontrado um cachimbo para consumo de crack. O suspeito recebeu atendimento médico e foi levado para a delegacia. Sistema de cobrança em apenas um dos sentidos será mantido na terceira ponte. Também foi anunciada a construção de mais uma faixa para aumentar o fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico.
O valor do pedágio da terceira ponte para quem segue de Vila Velha para Vitória não terá alteração. Após um estudo técnico dos 120 dias de experiência com o pagamento unilateral, foi anunciado que a mudança feita desde julho será permanente. De acordo com um estudo feito pelo governo do estado, não houve nenhuma mudança comportamental no fluxo da terceira ponte. A conclusão é de que não houve mudança comportamental, ou seja, não existem mais carros em cima da ponte por conta da cobrança no direcional. E a partir daí, os benefícios ficam claros, sobretudo para aquele usuário que trafega pela ponte com destino à Vila Velha fora do horário de pico. E esses são 2/3 dos usuários que trafegam pela ponte no horário, fora do horário de pico. A gente tem ali 2/3, ou seja, 30 mil veículos beneficiados todos os dias, porque não precisam parar na praça de pedágio, fazer o pagamento e perder o tempo de reaceleração. Para as pessoas que trafegam necessariamente no horário de pico, em torno de 12 a 15 mil veículos, essas pessoas têm uma percepção muito diferente, ou seja, a percepção varia de usuário para usuário. E variam por quê? Variam porque depende do horário em que ele ingressa na ponte, varia porque depende do dia útil que ele está ali trafegando, sexta-feira um dia historicamente mais complicado, terças-feiras um dia um pouco mais ameno, e depende também da enorme quantidade de ocorrências na ponte. Durante a coletiva foi anunciado também que uma das medidas para tentar minimizar o problema do fluxo de veículos em horários de pico é a construção de uma terceira faixa. Isso envolve exatamente o corte, né, daquela mediana central. Aquela mediana central é uma estrutura engastada na ponte, de concreto armado, então isso vai ser cortado com fio diamantado, depois apicoado para poder tirar, não ficar nenhum alto ali naquele centro, porque aquilo vai se transformar em pista de rolamento. No período da manhã, nós vamos ter as sinaleiras mostrando que com setas verdes, 3 faixas vindo para Vitória, né? E X vermelho, 2 faixas voltando para Vila Velha. Portanto, as pessoas que vêm de Vila Velha para Vitória vão ter 3 faixas para chegar a Vitória, e quem estiver retornando para Vila Velha, 2 faixas. No período da tarde, isso se inverte. De acordo com a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo, estão previstas ainda reformas na descida da terceira ponte em Vila Velha. Descendo em Vila Velha, a gente observa que a ponte ela se divide em duas vias, né? Ali nós vamos ter que fazer uma ampliação com uma estrutura metálica para criarmos a possibilidade de uma terceira faixa nos 2 sentidos, né? Então, é um investimento adicional também para isso, e esse conjunto de investimentos nós estimamos, a Rodossol estimou para nós, ainda não tem uma avaliação final do DR, da ordem de 24,5 milhões. Está absolutamente descartado qualquer impacto na tarifa que é hoje paga pelo usuário em virtude dessa obra que está sendo anunciada. Esse valor ele vai ser desembolsado pelo cofre do Estado, pelo Estado do Espírito Santo, pelo governo do Estado, e de maneira alguma vai impactar tarifa. A gente nem poderia fazer isso, porque se estivesse fazendo isso, ele estaria desrespeitando uma decisão judicial que desde 2013 impede que novos investimentos sejam calculados e contemplados na tarifa da ponte. Ainda não há um prazo definido para a implantação, mas a previsão inicial é de pelo menos 8 meses. 3 quiosques da praia de Itaparica, em Vila Velha, deverão ser demolidos até dezembro. A decisão foi determinada pela Justiça. Um dos argumentos é de que os quiosques estariam inativos. Um deles é o de Dona Amelina, uma senhora de 60 anos. Ela deixou o quiosque fechado por alguns dias para cuidar do irmão que estava tratando de um câncer. O choro e o desespero de Dona Amelina não são à toa. A cada dia que passa, a demolição do quiosque dela, na praia de Itaparica, em Vila Velha, se aproxima. Estou muito triste, porque isso aqui é a minha vida. Isso aqui foi luta de anos, minha e do meu marido. Foi aqui que a gente trabalhou, criamos nossos filhos. Foi muito difícil, não foi fácil construir esse quiosque. E quando eu vi lá que meu quiosque ia ser demolido, eu fiquei arrasada. Eu estou arrasada, eu não acredito, porque parece que eu estou tendo pesadelo. A ação que vai resultar na demolição dos quiosques é de autoria do Ministério Público Federal e tramita na Justiça há 10 anos. A decisão judicial, publicada em setembro passado, prevê que a quantidade de quiosques tem de ser de, no máximo, 33. Hoje, são 46 estabelecimentos. Que os quiosques que vão ser revitalizados não podem bloquear a vista da praia de quem chega pelas ruas perpendiculares à orla.
e que a Prefeitura de Vila Velha tem até o dia 20 de dezembro para demolir 3 quiosques considerados inativos. O quiosque da Amelina está entre os estabelecimentos considerados inativos. Mas o que chama a atenção é que o quiosque está aberto, funcionando e só em 2018 gastou mais de R$5.000 de conta de luz. Meu quiosque não está em desuso. Eu simplesmente fiquei uns dias afastado porque meu irmão estava doente, meu irmão estava precisando de ajuda, eu cuido do meu irmão. Além de eu ter esse quiosque, eu ainda cuidava dele, 20 anos cuidando dele. Meu irmão estava doente, ele era deficiente mental e ele adquiriu um câncer. E eu tive que ficar afastado uns dias cuidando dele no hospital, não tinha como eu trabalhar. Mas o meu quiosque nunca ficou inativo. Além do quiosque da Amelina, outros 2 estão na lista dos primeiros a serem demolidos. Ela ainda não aposentou, está viúva e o comércio na praia é o único ganha-pão dela. É justo isso? Eu saí daqui com uma mão na frente e atrás, uma coisa que eu construí com tanto trabalho, que eu gastei dinheiro. Eu não invadi aqui, eu entrei aqui porque eles liberaram, eu era do tempo da barraquinha de madeira ainda, eu vim para aqui. E hoje eu estou com quase 60, eu não tenho como trabalhar mais em lugar nenhum. E sem esse quiosque, o que vai ser de mim? Como vou viver? Vou viver de quê? A terceira vara federal civil de Vitória reforçou a decisão de demolir em 90 dias os quiosques Viva Natureza, Rei da Praia e Black Tie, que estariam inativos. As unidades foram apontadas como inativas pelo representante dos quiosqueiros. A informação também foi confirmada por telefone com o secretário de governo de Vila Velha. O comerciante que se sentir prejudicado deve entrar com recurso na justiça. E a seguir, acidente envolvendo 2 motos deixa um morto e um ferido. A gente já volta. Acidente envolvendo 2 motos deixa um morto e um ferido na região serrana do estado. Uma das motos foi parar fora da rodovia. O condutor também foi lançado por alguns metros. A batida aconteceu numa rodovia estadual em Afonso Cláudio. O adolescente conduzia uma das motos e morreu na hora. Ele tentava atravessar a rodovia quando atingiu o outro veículo. O condutor da outra moto foi socorrido com ferimentos e levados para um hospital da região. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.